Boa noite, irmãos. Graça e paz ao nosso Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria, nós estamos iniciando mais um momento de adoração e culto ao nosso Senhor. E para iniciar esse culto de hoje, escolhi a palavra para peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 22, último capítulo da Bíblia, capítulo 22. Nós vamos ler os versículos 18 e 19, nos últimos textos da Bíblia. Apocalipse 22, nós vamos ler os versículos 18 e 19. Pedir aos irmãos, aqueles que puderem, reverência ao nosso Deus, que se coloquem de pé, para a gente estar fazendo essa leitura, reverenciando ao nosso Deus. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 19, o último texto aí da Bíblia. A palavra nos fala o seguinte, irmãos: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Amém, irmãos? Podem se sentar, irmãos. Irmãos, como muitos aqui já sabem, esse mês de outubro é o mês em que nós comemoramos a Reforma Protestante, porque foi no dia 31 de outubro de 1517 que Lutero publicou suas 95 teses, dando início à Reforma Protestante. O objetivo de Lutero não era criar uma nova igreja, mas corrigir os erros e abusos cometidos dentro da igreja na época e chamar o povo de volta à palavra de Deus. A Reforma Protestante, irmão, restaurou o Evangelho Bíblico, colocando Cristo e a graça de Deus no centro da fé e as Escrituras como autoridade suprema da vida cristã. Como nós acabamos de ler aqui nesse texto do Apocalipse, a palavra de Deus está toda na Bíblia e nada deve ser a ela acrescentado e nem suprimir. Tudo o que Deus quis nos dizer está aqui nesse livro. A Reforma Protestante, irmãos, é justamente sobre os acréscimos e supressões indevidas na palavra de Deus, que eram cometidos na época pela Igreja Católica e ainda hoje são cometidos por diversos líderes de diversas igrejas que criam regras e tradições baseadas em interesses próprios e em outros interesses, mas não nos interesses de Deus. Você tem uma ideia, um exemplo clássico, da época eram as indulgências, que era vender o perdão de Deus por dinheiro. Veja que quão grave era isso. Isso desmerecia e banalizava o sacrifício de Cristo. Então, a Reforma Protestante, ela nos fala sobre isso, que nós devemos colocar a palavra de Deus como aquilo que orienta a nossa vida em Cristo. Dessa maneira, irmãos, nós devemos então sempre estar meditando na palavra, sempre ter ciência que é a palavra que nos guia, é a palavra que coordena a nossa fé, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrinas falsas. Amém, irmãos? Oremos mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, graças te dou, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos em Teu Santo Nome, Pai, para glorificar, Pai, louvar o Teu Santo Nome, Pai, como é devido. Que nessa noite o Senhor se faça presente novamente em nosso meio, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai, nos encha do Teu Espírito, Senhor Deus. Derrama a Tua graça sobre nós, Pai. Abra o nosso entendimento, Pai. Nos capacite para que possamos concentrar aqui nesse momento, Pai, e absorver toda a palavra que será ministrada nesse dia de hoje, Pai. Possamos entregar a Ti um louvor perfeito, Pai, uma oferta à altura daquilo que o Senhor, à altura daquilo que é devido, Pai. Que o Senhor não permita que os nossos próprios corações, que o inimigo nos desvie, Pai, a nossa atenção de Ti, Senhor Deus. Que a Tua palavra seja uma palavra edificante, uma palavra transformadora, Pai. Nós pelos mãos estejam aqui nesse momento nos moldando, Pai, para que possamos sair daqui não comentamos, mas melhores aos Teus olhos, Pai, não aos olhos humanos. Assim eu oro em Teu Santo Nome. Amém.
Nós vamos abrir nossas Bíblias agora no livro de Romanos. Temos um versículo que nós vamos estar lendo, Romanos, no capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 17. Versículos 16 e 17, na verdade. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Todos encontraram, irmãos? Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17 nos fala o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé, irmãos. E nós, irmãos, vivemos por fé. A nossa fé que nos ensina como deve ser a vida cristã, como Deus nos ensina, que é o melhor para nós, que muitas vezes o nosso coração nos pende a levar para aquilo que não é melhor para nós, de maneira enganosa, nos faz acreditar que as coisas fora de Cristo são melhores, mas na verdade funciona como uma armadilha no nosso coração. Nosso coração é enganoso com a palavra nos fala. Mas essa palavra é clara: o justo virá pela fé. E a nossa fé nos ensina que nós não somos merecedores da graça de Cristo. Nós não podemos comprar a graça de Cristo, como muitos líderes de igrejas ensinam, que Deus vai comprar por coisas materiais. As coisas materiais não servem para nada para Deus. Apenas para nós, né, que somos pecadores, que ainda temos essa condição, que necessitamos de coisas materiais. A nossa fé nos ensina que Deus, apesar de ter todos os motivos para nos condenar, Ele, que é cheio de graça, misericordioso, resolveu embora nós tenhamos, né, ofendido Ele nos oferece o perdão. E o perdão só pode ser conquistado através da fé, através de um arrependimento sincero. E nesse momento, como de costume, nós vamos ter um momento de oração, que nós vamos levar nosso pensamento a Cristo, confessar a Ele aquilo que nós fizemos, que sabemos que não agrada, sabemos que vai contra a sua palavra, e pedir um sincero arrependimento. Que chama nossa equipe do louvor aqui à frente, vai estar conduzindo o hino nesse momento, enquanto nós baixamos nossas cabeças e oramos. Viver
Queria pedir à nossa irmã Michelle, levando a sua voz, faça uma oração de arrependimento por toda a nossa igreja. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Atos capítulo 20, nós vamos ler os versículos 32 até o 35. Atos capítulo 20, 32 ao 35. Atos 32, 20, 32 a 35, nos fala assim, irmãos. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que estão santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Irmãos, mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque, entre muitos motivos para que nós consideremos isso, que é muito mais satisfatório poder ofertar do que receber, um deles é que se a gente tem condições de ofertar, é porque Deus tem nos agraciado com o pão de cada dia, tem provido aquilo que nos necessita materialmente para a nossa sobrevivência em abundância, de modo que nós podemos contribuir com outras pessoas que, infelizmente, não têm essas condições. E, além disso, um outro motivo para que nós consideremos isso é a satisfação, principalmente de quem tem uma vida cristã, satisfação de ver que a nossa contribuição está fazendo a vida do outro melhor. E a nossa contribuição, muitas vezes, pode e ajuda também na obra de Cristo, para que mais pessoas possam conhecer a Cristo, para que nós possamos continuar ouvindo a palavra de Deus, estar em comunhão aqui, celebrando, cultuando o nosso Deus. Nesse momento agora, vamos ter esse momento de oferta na casa do Senhor. Aqueles irmãos que desejarem, sintam-se à vontade para estar deixando os seus dízimos e ofertas aqui à frente, enquanto a nossa equipe de louvor canta mais um hino. Se quiser ficar de pé, louvar o Senhor com as palmas, e mais essa música é para adorar. E você nasceu para adorar o Senhor com muita alegria. Tiro
número 46. Salmos número 46. Vamos ler apenas os dois primeiros versículos, versículo número 1 e 2. Salmos número 46, versículos 1 e 2. A palavra nos fala assim, irmãos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Amém, irmãos? Então, eu escolhi esse texto, aproveitando o mês da Reforma Protestante, que esse texto era um dos preferidos de Lutero, inclusive inspirou o hino que será cantado aqui no nosso momento de louvor. E agora nós vamos iniciar esse momento de louvor, e nós vamos cantar canções glorificando e louvando o nome do nosso Santo Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui. A primeira canção que nós vamos adorar ao Senhor é dizer que a nossa nação está nas mãos do Senhor. Lutero foi apenas um homem que começou. Ele foi ousado, foi lá, lutou contra a igreja. E hoje nós estamos aqui para adorar o Senhor, porque primeiro Jesus fez o sacrifício de cruz. E nós estamos comemorando esse ano, mais um ano de reforma protestante. Até Jesus voltar, nós vamos lembrar sobre essa ousadia que o homem de Deus como Lutero teve em seu coração e na sua força de vontade. Por isso, eu escolhi essa canção para dizer que a nossa nação também pertence ao Senhor Jesus. Ouve a nossa oração, Jesus. Sara a nossa nação. Yeah.
Senhor possa nos usar para tirar daquele lugar. E o Senhor sabe que não é lugar das pessoas estarem e trazerem até aqui, Senhor. Nos use, Senhor. A palavra de Deus fala que nada nos separará do amor de Cristo. Nem morte, nem tribulação, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. E nós vamos agora cantar e adorar o Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem te separará desse amor, meu irmão? É a morte? Não. É a tribulação? É coisas que virão? É coisas que estão acontecendo? Não. Aleluia, Jesus.
crianças, nós temos que cantar essa música. Né, Maria? E nós sabemos que o Senhor ouviu. Quanto tempo, pastor, que o Té compôs essa canção? Nem eu. Mas olha pra você ver como Deus é maravilhoso. Nós vamos cantá-la e nós vamos cantar com toda alegria, né, Irene? Com muita alegria. E depois da pregação nós vamos louvar o Senhor com ela de novo. Quem é o nosso castelo forte? É o nosso? Hino 155. Viu, uma irmãozinha que não tem que cantar pra ele aqui, por favor? Castelo forte é o nosso Deus.
forte. O Senhor pode entrar nos corações daqueles, ó Deus, que estão longe de nós. E como entrou no coração de Lutero, que o Espírito Santo o incomodou, o Senhor pode fazer isso com aquelas pessoas também que estão longe de nós. Eu intercedo por elas, ó Pai. Faça uma obra nesses corações que hoje têm outros ídolos, que hoje adoram outras coisas a não ser o Senhor. Mas o Senhor pode, Senhor, entrar naqueles corações e fazer a tua obra e ser castelo forte, porque o Senhor é que nos faz forte. Nós te adoramos essa noite, te damos graças em nome do teu Filho amado Jesus. Amém? Gostaria de estar passando a palavra, chamar aqui a frente dos pastores, dando continuidade às culpas e a palavra abençoada de hoje. Antes de passar a palavra para ele, gostaria de fazer a oração para os irmãos que olhem também em seus lugares, concordem com essa oração, para que Deus possa falar através do nosso pastor nessa noite de hoje. Senhor Deus, amado Pai, nosso Deus imenso, Deus Criador, Deus poderoso, Deus cheio de misericórdia, cheio de graça, cheio de paz, envolve diante do Senhor novamente a oração, Pai, desta vez com um pedido específico, mais uma vez, vem pedir, Senhor, que o Senhor use o nosso pastorado, o Senhor, como Deus comigo nessa noite de hoje, Pai, que ele seja o teu porta-voz, traga e passe para nós tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite de hoje, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, Pai, essas palavras que são muito mais do que palavras ditas por homens, mas são nas suas mãos, verdadeiramente as suas mãos, nos tocando, Pai, nos moldando, nos guiando, nos orientando, nos corrigindo, cada um, apesar de ouvir a mesma palavra, mas cada um, o Senhor tem uma coisa diferente para dizer, Pai, que nós possamos entender essa mensagem, Senhor Deus, para o nosso entendimento. O Senhor retira os escamas dos nossos olhos, Pai. O Senhor nos deu um coração de carne, um coração apto a obedecer, Pai, mas uma obediência, não como do mundo, Pai, que é detestável, mas uma obediência que é agradável, Pai, que nós possamos desejar essa obediência, que nos traga paz, alegria, Pai, que nós possamos desejar, Pai, sempre fazer a tua vontade, que é o melhor para nós, Pai, e honra e glorifica o teu santo nome, Pai. Que a tua palavra nos transforme de tal maneira que nós possamos sair daquela porta, Pai, exalar o teu perfume, o perfume dos teus evangelhos, que nós possamos andar também como verdadeiras cargas vivas, que as pessoas enxerguem em nós, Pai, verdadeiros filhos de Deus, Pai, e possam também ser atraídos para os teus caminhos, caminhos da salvação, Pai. E até o dia tão esperado da tua volta, Pai. O Senhor esteja conosco, assim a obra, para o seu nome, amém. Meus irmãos, graça e paz, amém. Estamos aqui em mais um culto, que é direcionado sempre ao Senhor, sempre a certeza de que Ele sendo glorificado, você será edificado. Jamais será nesse momento vazio, mas cheio da palavra dele. As crianças até 11 anos venham até a frente. Vamos orar pela vida de vocês. 0 até ninguém, né? Mas até 11 anos podem vir. Hoje temos vamos orar pela vida deles. Seguirão aprendendo a palavra do Senhor, o amor dele para com as nossas vidas. Oremos, Senhor Deus bendito, graças dou, Pai, pela vida desses pequenos que aqui estão, a sua vida da Nina, Tom, Pai, Gabriel e da Valentina, Deus. Você dá graça a eles desde essa idade, a tua palavra dentro de seus corações, e ao crescerem, mantenham, ó Deus, em suas vidas o que tem aprendido. E em seus lares também, Pai, ouça constantemente sobre a tua palavra. Abençoe-os, abençoe, Pai, professores e com eles em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podem ir, meninos. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, leremos o versículo 1 ao versículo 10. Hoje nesse culto temos como tema maior, claro que a glória de Deus,
mas, tendo a lembrança da Reforma Protestante, em 1517, falaremos sobre os chamados 5 solas. Veremos a base deles na Santa Palavra do Senhor. Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 10. Ele diz assim, irmão, seja atento à leitura dessa palavra, nos ocupemos desse momento para estarmos atentos ao que Deus quer nos dizer em mais este momento. Diz assim, Efésios 2, 1 ao 10: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Leiamos novamente, irmãos, os versículos 8 e 9, mais uma vez, todos juntos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. No ano de 1517, como dito desde o início desse culto, irmãos, um homem chamado Martinho Lutero, fixou na Catedral de Wittenberg as conhecidas 95 teses, em que ele apresentava argumentos contrários ao pensamento dominante até então, que se refere às indulgências da salvação, diversas práticas que até aquele momento estavam dominando o pensamento das pessoas, no que se refere a como Deus se relaciona com as pessoas. É claro que não somente Martin Lutero, Deus havia usado outras pessoas antes dele, como John Hus, como John Wycliffe, outros em séculos anteriores que foram lançando, preparando o solo para que naquele momento o que ele fez, Martin Lutero, tivesse todo o impacto que teve. Deus sempre faz assim. Deus sempre, quando ele levanta homens de Deus que causam gera um grande impacto, jamais tem dúvida que ele usou antes outros e usará outros depois também, não para dar glórias a esses homens, mas para que esses homens possam direcionar os olhos das pessoas àquele que é realmente o único a quem os olhos das pessoas devem estar direcionados, que é Deus e sua obra de salvação exposta na palavra do Senhor. E no início desse sermão eu gostaria de trazer uma ilustração que mostra bem sobre essa condição do papel da Escritura em nos mostrar qual realmente é a nossa condição, para que a partir do que a Escritura diz, nós possamos entender quem Deus é e quem nós somos, para que entendamos realmente o que Deus fez por nós. Se você não entender quem você é e quem Deus é, o que Ele fez, você não entenderá como sendo necessário.
e achará que você contribui para algo que você não tem condições de contribuir. O que você acharia de um médico que mente para você sobre a sua real condição de saúde? Você está com uma doença grave e ele passa ali alguns remédios que não têm o efeito necessário para aquela doença grave que você tem. Você confia nele, mas você percebe claramente que você não está melhorando. Sua saúde está se deteriorando, mas o médico, por diversos interesses, te passa uma condição que não é a real que você tem. Você está com uma doença grave, mas ele diz: está tudo bem. Você não tem o que você acha que tem. E você se percebe não melhorando, mas o médico continua dizendo: está tudo bem. O médico diz algo que não é verdade sobre a sua condição. E essa mentira, mesmo que as intenções dele possam parecer boas, não te livrará de que você morra naquela doença terrível. Assim, meus irmãos, nós devemos entender que a Escritura, a palavra de Deus, ela há de nos mostrar qual a nossa real condição diante de Deus. Muito diferente daquilo que diversas outras filosofias, religiões e entendimentos dizem a respeito do ser humano. Que ele é bom, que ele pode usar seu potencial para ser salvo, que ele pode fazer diversas coisas. Mas quando nós vemos aquilo que a Escritura diz, e só ela diz, nós veremos que a nossa condição sobre, a realidade sobre nós mesmos não é nada boa. E mesmo que muitos possam dizer: não, você tem tudo que você precisa dentro de você mesmo, vem a palavra de Deus e continua a nos dizer: não, a sua condição não é boa, ela é desesperadamente corrupta. A Escritura, meus irmãos, não nos deixa enganados sobre a nossa real condição. Ela deixa claro, muito bem claro, que nós não podemos acrescentar ou trabalhar para a nossa própria salvação. Nós mesmos não podemos nos aproximar de Deus se não for pelo caminho que Ele mesmo estabeleceu. A nossa condição, apresentada pela palavra de Deus, nós podemos ver claramente demonstrada nesses versículos. E só a Bíblia é que traz esta condição. Só a Bíblia que é apresentada a nós essa versão. As demais outras religiões sempre apresentaram que você tem condições de você mesmo galgar os degraus, o necessário para se aproximar de Deus a partir dos seus esforços. Você é bom, basta olhar para dentro de si mesmo. Mas quando nós olhamos as Escrituras, vemos o que a Bíblia nos diz em demais outros textos, mas também nesse texto que nós acabamos de ler. Nós não podemos ter esperança nisso. Se a Bíblia é confiável, e ao lermos a palavra de Deus, realmente, nós e nós mesmos, não é possível haver esperança. Quando Ele nos diz: Ele vos deu vida, quando Ele nos deu vida, a partir de qual condição? Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O retrato que a Bíblia demonstra, irmãos, para a condição humana diante de Deus é de morte espiritual, afastado da condição de Deus. É claro que essa morte aqui não é a morte biológica, porque ele estava se referindo aqui a pessoas que estavam vivas, fazendo seus afazeres, fazendo suas compras no supermercado, pagando suas contas, fazendo seus cursos nas escolas daquele momento ali, da época que viveram, tinham suas vidas, abriam seus negócios, alguns tinham sucesso, outros não tinham os problemas econômicos, políticos, coisas que esse mundo sempre tem. Mas nós veremos que fora da condição de Cristo, mesmo pessoas que eram exemplo na sociedade, a Bíblia declara que sem essa vida recebida de Deus, que só pode vir através de Cristo, a Bíblia diz: estavam mortos em seus delitos e pecados.
cidade que ainda não havia recebido o Evangelho. Era uma cidade gentílica, uma cidade que estava dominada pelo domínio império romano, como diversas outras. Quando o Evangelho então chega ali, essas pessoas, antes de ouvirem a pregação do Evangelho, se tornarem crentes em Cristo. Esse é o recado que a Bíblia traz, esse é o diagnóstico que a Bíblia dá a esses homens e mulheres que tinham seus filhos, pagavam suas contas, iam e vinham, viajavam, reuniam-se em família no final do ano. Lá não tinha Natal ainda, né? Mas com certeza tinham suas celebrações, irmãos. Tinham suas vidas, mas a Bíblia classifica que todas as pessoas que ainda não haviam recebido essa vida só pode ser encontrada em Cristo. A Bíblia bate o carimbo e diz: vocês estavam mortos. E essa morte, ela é demonstrada através dos pecados, da quais eles viviam e não estavam arrependidos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados. E a única fonte, irmãos, que nos traz essa verdade sobre a realidade humana, não é o meu coração, não é o seu coração, não é a cultura, não são as experiências, não é a nossa própria percepção. A única fonte que nos traz essa verdade é a palavra de Deus. Somente a palavra é que vai nos mostrar a nossa real, desesperadora condição. E ela, irmãos, é realmente, como vemos em outros textos, a única fonte autorizada por Deus a nos dizer quem nós verdadeiramente somos, quem Deus é, o que Ele fez por nós e o que nós precisamos ter e receber dele para que saiamos dessa condição de morte espiritual. Assim, somente a Bíblia, somente a Escritura é que tem realmente a condição de nos mostrar a nossa verdadeira e real condição, que ele detalha nos demais versículos, para que você não fique iludido consigo mesmo. O texto diz que essa condição de mortos em nossos delitos e pecados, ele deixa detalhado. Ele diz claramente: nos quais andávamos outrora segundo o curso deste mundo, fazíamos a vontade de Satanás, éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência. Versículo 3 diz: nos quais todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. Nós não somos fruto do meio, o meio nos influencia, mas ele encontra lugar em nossos corações porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E essa verdade só brota única e exclusivamente da palavra de Deus. Por isso, irmãos, que um dos pilares da reforma protestante, o primeiro deles é que somente a Bíblia, somente a Escritura, somente ela é que vai nos dizer quem verdadeiramente somos, quem Deus é. Somente a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não é a tradição dos homens, é a tradição de igrejas, não é o seu coração, não é o meu coração, não é a cultura. Nada dessas coisas deve ser um juiz final, para dizer tudo aquilo que precisamos saber sobre as verdades de Deus. Deus só deixou um instrumento, e esse instrumento é a Escritura. Não é o seu coração não é a bússola. A cultura, o senso, o bom senso, a percepção das pessoas não pode ser aquilo que vai guiar verdadeiramente o homem para a vontade de Deus. Por isso, primeiro sola, primeiro somente a Escritura, nada mais. Somente ela é a fonte última, o último juiz sobre aquilo que Deus diz a sua santa vontade. É por isso que a Escritura é sempre aberta e deve ser a base nas quais a igreja deve caminhar. Não na opinião de homens, mas acima de tudo da palavra do Senhor. Assim nós avançamos para o versículo 4, no qual nós verificamos que Deus, motivado por misericórdia e amor, vai tirar essas pessoas dessa
terrível condição que nós vimos nos versículos 1 ao 3. Essas pessoas que andavam segundo o curso deste mundo, faziam a vontade de Satanás, elas foram tiradas dessa condição não porque elas desejaram, não porque elas estavam ali querendo servir a Deus, e Deus foi lá e nos resgatou. Esse não é o retrato que a Bíblia diz desse resgate. A Bíblia vai nos dizer que Deus, movido por misericórdia e amor, Ele vai nos resgatar dessa condição. Ele vai transformar o coração dessas pessoas que viviam os seus próprios pensamentos, movido por misericórdia e movido por amor. E nisso nós vemos que Deus, ao fazer isso, derrama graça, que é o favor imerecido. Graça, favor imerecido. Versículo 4 e 5. Mas, ou seja, a condição apresentada anteriormente vai mudar. Não porque os homens e mulheres decidiram mudar, mas Deus é quem entra na narrativa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos ama. A motivação pela qual Deus agiu com graça para com as nossas vidas foi movido por misericórdia e amor. Não havia méritos, não há méritos. Deus não olhou do céu, irmãos, e viu que nós merecíamos ser salvos. Deus não olhou do céu e viu que havia algo em nós, tem algo de bom ali que dá para aproveitar. Eu vou tirar as arestas da árvore ruim e aproveito o que dá para aproveitar e faço com boas pessoas. Não é isso. Deus não cortou as arestas ruins, podres em nós, e aproveitou o que havia de bom. Estávamos todos podres, irmãos. Nossa condição era terrível. É por isso que quanto mais elevado nós queremos nos colocar, mais menor é o nível a qual nós colocamos a misericórdia e o amor de Deus. Quanto mais mérito você acha que tem, a medida é inversamente proporcional. À medida que você quer aumentar seus méritos, Deus viu que havia algo em mim, então por isso que Ele me salvou. À medida que você aumenta seus méritos, você diminui a misericórdia com a qual Ele chamou. É inversamente proporcional. Deus não precisou de tanta misericórdia assim. Deus não precisou de tanto amor. E afinal de contas, nós cooperamos. Por isso que a Bíblia tem que ser sempre examinada. Quando ensinamentos assim começam a surgir novamente. Todas as vezes que você eleva seu mérito, você diminui a misericórdia com a qual Deus te ama. Porque isso deixa claro que o fator que muda tudo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos ama, a motivação de Deus, aquilo que moveu Deus, não foi porque você era uma árvore e tinha apenas algumas partes podres, e só tirar essas partes podres você poderia por si mesmo florescer. Não é essa a condição. A real condição era que estávamos realmente todos corrompidos. Então o que Deus fez foi movido por puro amor, por pura misericórdia. Versículos 4 em diante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. O que diz aí? Pela graça sois salvos. Quando falamos de graça, anula-se qualquer mérito. Quando falamos de graça, não é possível acrescentar qualquer parte de mérito, ou seja, de obra das nossas vidas, ou de colaboração nossa. Assim, meus irmãos, temos então segundo somente, que é somente pela graça. Somente pela graça.
é que se dá a salvação eterna. Porque pessoas que nós vimos, que todos nós éramos, essas pessoas descritas nos versículos 1 e 3, é impossível que elas se salvem ou sequer desejem serem salvas. Somente se um Deus movido por pura misericórdia e amor agir, é que essas pessoas podem, pela graça, realmente serem salvas. Não há reconhecimento. Deus não reconheceu que havia algo de bom em nós. Nós não éramos amáveis, mas Ele nos amou. Nós não somos aqui, meus irmãos, os melhores desta terra e fomos selecionados por Deus. Na seleção brasileira, né? Temos lá um novo técnico. Sempre dou esse exemplo. O técnico da seleção brasileira vai convocar os melhores de cada posição, porque eles têm méritos, eles têm condição. O técnico olha, esse aqui tem mérito e tem condições de preencher essa função. Então, eu chamarei, ele será um selecionado. Não pensemos que a igreja seja esse grupo de pessoas que Deus olhou do céu. Olha ali, o Rafael está mostrando que ele tem condições de fazer parte do meu povo. Olha ali, estou vendo o João Pedro, mais um está quase preenchendo o que eu exijo. Não entendamos dessa forma. Esses que foram tragos para ser povo de Deus foram tragos por pura graça. Nenhum de nós merecíamos ser salvos. Então, somente pela graça. Você não era amável, você não preencheu o necessário. Então foi Deus que, por sua graça e unicamente por Ele, é que nos salvou e te salvou. Continuando os versículos agora 7 até o 9. Para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante, é o versículo que está na projeção. Pela graça sois salvos mediante a fé. A Escritura aprofunda ainda mais, irmãos, a nossa completa incapacidade de sermos salvos. A Bíblia vai nos dizer que Deus nos concederá um instrumento que concretizará a salvação dele nas nossas vidas, que é a fé. Entenda a fé como sendo a confiança que nós depositamos em Deus. Porque quando nós olhamos para nossas vidas e nos vemos aqui nos versículos 1 e 3 e vemos que é Deus quem faz isso nas nossas vidas, não há nada que eu possa fazer a não ser confiar, ter fé no que Ele fez e faz pelo minha vida. Fé é confiança no trabalho dele nas nossas vidas. Fé não é pensamento positivo. Muitos confundem fé com pensamento positivo, com força do pensamento. Não vou pensar em coisas ruins, porque senão isso vai ter o poder de materializá-las. Isso é coisa mística. Pensamento positivo, fé não é isso. Fé é você realmente se ver completamente incapaz de ser e ser aquilo que Deus exige, mas você deposita sua confiança em outro. E nós veremos quem é esse outro. Fé é a declaração completa de que eu não posso fazer. Eu confio, eu não posso fazer o que Deus exige. E assim eu me deposito, me lanço sobre a obra de outro. Não no meu currículo, mas naquilo que Deus vai providenciar. E assim temos o terceiro, irmãos. Porque pela graça sois salvos mediante a confiança. E confiança aqui é você assumir, declarar que você não pode fazer nada para ser salvo. Toda vez que você vê a palavra fé, tem esse entendimento. É a declaração que eu não posso fazer nada para atender o que Deus exige. Então eu confio plenamente no que Ele faz. Assim, temos o terceiro, só
somente pela confiança, pela fé, não por nada que nós façamos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dado por Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não há como, irmãos, lermos o que a palavra de Deus diz e ainda tentarmos implementar. Não, mas Cristo fez, mas se a gente não fizer um pedacinho, Deus não pode salvar, está errado. Ah não, Deus, Jesus fez 99% e a gente faz 1%. Não, está errado. Se depender de 1% para que você seja salvo, você será condenado. E você está colocando ao lado daquele que é objeto da sua fé. Não, pastor. Meu coração diz que Jesus, Deus, fez 99,999%. O 0,001% cabe a nós. Volte para a Escritura. Somente ela vai dizer. E ao vermos a Escritura, você vai anular esse 99, esse 0,01% que você acha que você é capaz de fazer para que Deus te salve. E se depender de você, meu caro, você será condenado. Porque Deus é um Deus de perfeição. Por isso que nós avançaremos com o quarto solo, que vai nos apresentar aquele que é o objeto da nossa, o alvo da nossa fé. Para quem nossos olhares se irão se dirigir e nós confiaremos nele. O texto fala dele abertamente, juntamente com Cristo. Deus em sua bondade nos deu as riquezas da sua glória juntamente com Cristo. Quem é aquele que Deus apresenta para que nós tenhamos nossa confiança depositada sobre Ele? Somente Jesus Cristo. Não há outro em quem nossa fé deve estar depositada. Somente Ele, meus irmãos, é o alvo da nossa confiança, da nossa fé. É Ele e somente Ele, e exclusivamente Ele. Não caímos no erro que provavelmente em nossa região possa ter, ou em qualquer outro lugar do mundo. Não, pastor, eu creio em Jesus, mas eu tenho um pezinho de coelho guardado no bolso, que nunca falha. Não coloque ninguém ao lado, nada ao lado de Cristo, é somente Ele. Não, pastor, eu tenho Jesus, mas eu tenho aquele guia que sempre que eu me dirijo a Ele, Ele me atende. Tem mais alguém ao lado de Cristo na sua fé? Não, pastor, eu tenho Cristo, a Bíblia fala de Cristo, mas também tem aquele santo que eu tenho depositado minha fé sobre ele. Você está colocando mais alguém ao lado de Cristo para ser depósito da sua fé? A Escritura continua a dizer, ela não apresenta ninguém como sendo a ligação entre nós e Deus. Se você dirige suas orações a alguém mais que não seja Jesus para te ligar até Deus, Jesus deixou de ser suficiente. Por isso que o quarto lema da reforma, quando a igreja trazia diversos outros mediadores ao lado de Cristo, um dos lemas era Cristo e somente Cristo. Pela palavra de Deus, somente Ele é o alvo da nossa fé. É nele, somente nele, que nós depositamos a nossa confiança. Ele é o nosso mediador e Ele mesmo se apresenta dessa forma. 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O próprio Jesus, em João 14,6. Em verdade, vos digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem a Pai a não ser por quem? Por mim. Jesus claramente se apresentou como sendo o único elo dos homens até Deus. E vem várias outras pessoas, gurus, e dizem: não, tem mais outros caminhos até Deus. Não, existem outros caminhos que levam a pessoa até Deus. Todos os caminhos levam até Deus. Volte-se para a Escritura. São todos falsos ensinos.
que a palavra continua a nos dizer: somente por meio de Jesus Cristo. Não coloque ninguém mais ao lado dele, porque a Bíblia nos apresenta somente a Deus. E tudo isso, irmãos, nesse capítulo tão rico, redundará em uma única coisa, nosso último e quinto solo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em quem? Em Cristo Jesus, renascidos em Cristo Jesus, refeitos, novos homens e novas mulheres em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora sim as boas obras terão lugar nas nossas vidas, não para a salvação, mas para aqueles que foram recriados em Cristo. Eles recriados em Cristo, nasceram de novo, eles desejarão andar nas boas obras, não para serem salvos, mas com o fruto da sua salvação, e isso redundará em glória a Deus. Tudo que esses homens e mulheres fazem, eles fazem agora para andar no caminho que Deus estabeleceu. Porque vocês vivem da forma como vocês vivem, porque Deus me chamou a viver dessa forma. Porque vocês não fazem as mesmas coisas que nós fazemos, porque Deus nos chamou a viver dessa forma. Os que foram recriados em Cristo viverão para a glória de Deus, porque só eles entendem que somente Deus e unicamente deve receber toda a glória. Todas essas pessoas que foram resgatadas, irmãos, desse triste quadro, dos versículos 1 e 3 que nós falamos no início, eles foram transformados pela misericórdia de Deus. Agora eles andam em novidade de vida e desejam andar no caminho de boas obras que Deus estabeleceu que eles andassem. E assim temos o quinto solo: somente Deus a Deus agora. Nós somos resgatados deste mundo, não porque nós merecíamos, mas porque Deus, por sua graça e misericórdia, nos resgatou. Por graça, por meio da fé, fé na pessoa de Cristo, para que, enquanto vivemos nesse mundo, vivamos para a glória dele, para viver para Deus. Nós que antes, lá no versículo 1 e 2, diz que nós vivíamos segundo a vontade da nossa carne. Agora nós temos o desejo de viver para a glória dele. Olha que mudança grandiosa. Pessoas que viviam na vontade das suas próprias, do seu próprio pensamento, da sua própria carne, da sua iniquidade, agora querem viver para a vontade de outro. Isso é uma transformação grandiosa para a glória de outro. Nós vivemos por nós mesmos e para nós mesmos. Agora nós, pautados pela palavra de Deus, queremos, como diz depois 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. As minúcias do nosso cotidiano, as decisões do nosso trabalho, elas serão pautadas pela palavra de Deus, porque queremos viver para a glória dele. E uma das grandes contribuições da reforma foi colocar a Bíblia na mão das pessoas e fazer com que o cotidiano delas fosse pautado pela palavra de Deus, e não somente esse momento do culto, o momento da missa, no período da reforma. E assim toda a nossa vida pertence, é demonstrado que pertence ao Senhor. Esses 5 pilares da reforma, irmãos, são fruto do que a palavra de Deus diz. Nada foi inventado pelos reformadores, mas eles pegaram o que a Bíblia diz e apresentou para as pessoas. Uma das grandes lutas deles é para que a Bíblia estivesse na língua das pessoas, para que elas lessem, para que as pessoas pudessem ter um culto, na língua deles, que antes era em latim, ninguém sabia nada.
E a Bíblia na mão das pessoas era inclusive combatida. Os leigos não devem ter acesso à palavra de Deus. Os reformadores batalharam, perderam suas vidas para que você tivesse a Bíblia na mão, que você pudesse lê-la e examiná-la livremente. Irmãos, precisamos ser lembrados constantemente dessas verdades, porque assim nós teremos todas as áreas das nossas vidas equilibradas. Pensemos na questão dos 5 solas. Somente a Escritura é que vai direcionar a minha vida em relação a Deus até o meu cotidiano. Não é o meu coração, não é a opinião pública, não é a cultura, não é o achismo, mas é a Escritura. O seu casamento é regido pela Escritura, seu trabalho, seus negócios, suas decisões, sua relação com o convívio, qualquer área, até o momento íntimo do casal, a Bíblia diz que é estabelecido pela palavra de Deus. Somente pela graça, favor imerecido e perdão que Deus nos concedeu. Isso terá um impacto direto nos meus relacionamentos. Deus me perdoou sem eu merecer. Será que isso terá impacto no seu relacionamento com o seu próximo? É claro que sim. Somente a fé não fomos nós que fizemos algo, mas nós depositamos nossa confiança naquilo que fez. Somente Cristo, o único objetivo, o único objeto e alvo da nossa fé, da nossa confiança. Não é tecnologia, não é economia, não é a tradição da igreja, não é política, mas somente Cristo. E somente a Deus agora. Tudo que fazemos, desde as decisões mais importantes até as menos importantes, nós fazemos para a glória de Deus. Você é protestante? Você será bênção por muito. Você é protestante? Então a Bíblia, somente ela regerá todas as áreas da sua vida. Se você é protestante, a Bíblia terá a última palavra sobre o que você pensa, o que você acha. Ah, mas eu acho, mas a Bíblia diz diferente. Vamos ficar com ela. Você é protestante? Então você foi alcançado pela graça, pelo perdão de Deus. Então isso deve ter impacto no seu relacionamento com o seu próximo, na questão de perdoar, de ser misericordioso, porque foi assim que Deus foi para a sua vida. Você não era resgatável, mas Ele te resgatou. Isso deve ter impacto no seu relacionamento com o seu próximo. Lembre-se disso ao relacionar-se com outras pessoas. Somente a fé. Você é chamado a confiar plenamente, somente ter fé, não em si, mas naquilo que deve ser o dia da sua fé, que vira o quarto solo, que é a pessoa de Cristo. E fazendo assim, você fará com que as pessoas, irmãos, não olhem para você, nem olhem para si mesmo, mas você levará o olhar delas para aquele que é o único objeto da fé, que é Jesus. Você é protestante, então você levará as pessoas a olharem somente para a pessoa de Jesus. Não para você mesmo, não para elas ou para qualquer outro grande líder, mas unicamente para Jesus. Se você é protestante, tudo que você faz, tudo que você procura fazer e deixar de fazer, é para a glória única, exclusivamente de Deus. É bonito falar da reforma protestante, né? Mas nos lembremos que essa palavra foi a palavra de Deus que agiu na vida desses homens do passado e que reflete em nossas vidas hoje. A forma de sermos gratos a Deus é nós andarmos no caminho não que eles estabeleceram, mas que Deus nos usou para mostrar que a Bíblia estabelece para as nossas vidas. Você não está andando na minha opinião, você está andando na palavra de Deus. Isso te traz segurança, isso te traz o caminho pavimentado pelo próprio Deus.
Que sejamos gratos, irmãos, por aquilo que Deus tem fez no passado, continuará fazendo. Mas que saibamos que isso tem implicações nas nossas vidas. Vivamos realmente com a Bíblia sendo realmente o juiz final. Vivamos realmente como tendo sido resgatados pela graça. É possível perceber alguém que não se vê resgatado pela graça, quem se vê orgulhoso em achar que Deus o resgatou por ele ser quem é. Não foi. Mas que bênção é você será para este mundo, ao demonstrar que você foi resgatado pela graça e ser gracioso com os que estão ao seu redor, porque você se viu contemplado pelo amor de Deus. Que o seu dia a dia seja impactado por aquilo que a palavra de Deus nos diz. Vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez no passado, que não morreu lá, mas se nós estamos aqui em uma igreja reformada, foi porque Deus continuou a usar outros homens e mulheres, pessoas que você nunca se conhecerá, mas que foi o sustento para que estivéssemos aqui adorando o Senhor com liberdade e crendo verdadeiramente em Sua palavra. Graças a Deus, Pai, graças a Ti, Deus, nós estamos aqui. Ó Deus, confiados unicamente no sacrifício de Jesus. Estamos aqui, ó Pai, na verdade, como fruto da Tua misericórdia, Deus. Nós estamos aqui como fruto do mérito em nosso, porque não há méritos em nós. O Senhor, movido por misericórdia e por amor, nos resgatou de uma condição tão terrível, de uma condição em que nós andávamos segundo, ó Pai, a vontade deste mundo. Graças te dou, Deus, porque o Senhor resgatou a minha vida e os meus irmãos. Se porventura, Pai, haja alguém entre nós, ó Deus, que ainda pertence àqueles que ainda foram resgatados, o Senhor, por misericórdia, age em seus corações, ó Deus. Se vejam necessitados, depositarem a confiança não em suas opiniões, não em suas convicções, mas unicamente em que a palavra diz. E assim, ó Deus, convencidos pelo Teu Espírito, se renda ao Senhor. Graças dou a Deus porque o Senhor, ó Deus, nos alcançou com a Tua misericórdia, enviou Jesus e fomos salvos pela graça. E agora, Deus, pertencemos ao Teu povo. E nós podemos glorificar o Senhor em tudo que fazemos e em tudo que deixamos de fazer. Que nós, ó Deus, como protestantes, sejamos bênção para o mundo ao nosso redor. Ó Deus, que nós apontemos os olhares das pessoas para a palavra, para a pessoa de Jesus. Que nós demonstremos que nós somos resgatados pela graça e sejamos graciosos, ó Deus, com aqueles que estão ao nosso redor. E possamos, ó Deus, nas nossas decisões e tudo que fizermos, glorificar o Teu nome. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, irmãos, ainda ao final desse culto, cantar mais uma vez a canção, o hino, né? Castelo Forte, o hino que Lutero compôs. Agora está lá certinho. Vamos tocar em pé nesse momento. Logo após o cântico, estarei orando, finalizando o culto e tentando a bênção também.
Amém. Oremos, irmãos. Deus bendito, graças a Deus por esse culto, ó Pai, que o Teu nome foi glorificado mais uma vez. Ó Pai, que possamos ir para os nossos lares, refletindo em tudo que ouvimos, desde o início do culto, nas leituras bíblicas, nas reflexões, nas canções, ó Pai. Esse momento não é vazio, esse momento, ó Deus, não é um passatempo, mas um momento em que mais uma vez fomos edificados pelo Senhor. Ó Deus, sejamos gratos pelo Teu amor, por Tua graça, ao vermos a nossa terrível condição, da qual o Senhor nos resgatou. Que vivamos essa semana, ó Deus, colocando em prática o que temos aprendido do Senhor. E agradeço, ó Pai, por fazer parte dessa grandiosa obra. Recebamos a bênção, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as consolações do Espírito de Deus estejam com todo o povo do Senhor aqui reunido, e todo o povo do Senhor sobre essa terra, hoje sempre. Amém e amém. Amém, meus caros. Se assentem um instante. Nosso culto se encerra, mas tem aqui alguns avisos. O primeiro deles, conhecer aqueles que nos visitam. Hoje temos Herodíades. Isso mesmo? Herodíades. Ok. Bem-vindo. Aqui mais uma vez, não, primeira vez, né? Ah, sim. O senhor já foi para alguma igreja? Aonde? Na NUC. Já passei por lá, com as bandas ali. Seja bem-vindo então, meu irmão. Deus te abençoe grandemente. Aniversariantes não temos, né? Mas temos um casal que está aniversariando. E é o Flávio e a Michele. Estão aí com alguns anos. Quantos anos, Flávio? Ela foi no seu ouvido. Vem aqui, vamos orar com vocês. 24 anos de casados. Michele falou hoje pela manhã, pediu para nós estivéssemos orando. Aniversários não teremos essa semana, né, irmãos? Não, né? Ok, vamos orar então por eles. Alguém que seja aniversário de casamento? É amanhã, né, Michele? Olha, bênção. Vamos orar então por eles, irmãos. Graças a Deus, Pai, pela vida do Flávio, Pai, da Michele. Ó Pai, te agradeço por saber, ó Deus, que o Senhor tem sustentado a vida deles. Abençoe esse elo deles, o vínculo, ó Pai. Eles permaneçam firmes, ó Deus, amando um ao outro para a glória do Senhor. Abençoe a mim, o doutor, ó Pai, fruto desse amor. E que esse lar viva para a tua glória. Ó Pai, que eles vivam por muitos anos ainda unidos para a glória do Senhor. Amém. Ser com eles, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe esse casal. Avisos, ensaio. Temos aqui, ó. Próximo. Peraí, gente, volta lá no outro. Próximo domingo teremos a Santa Ceia, irmãos. No culto à noite, primeiro domingo do mês. Venha preparado para esse momento. Mais uma vez será bênção nas nossas vidas. Próximo aviso. Ensaio do grupo Voz Adoração, né, temporal. Terça-feira agora, às 19 horas. Estamos ensaiando aí para a cantata de Natal, 7 de dezembro. Separa essa data e vá convidando pessoas para esse culto evangelístico também. A quinta-feira estamos estudando a carta de Romanos. Quinta-feira iremos para o capítulo 16. Então logo estaremos fechando essa carta de Paulo tão importante que é a carta aos Romanos. E aí, bebê, irmãos, as crianças e adolescentes, convidem, né? Nosso número está pequeno, convide pessoas, crianças, adolescentes para estarem aqui. Tem uma classe agora só para adolescentes. Estejam aqui trazendo suas crianças e traga seu vizinho, faz evangelize, convença seu vizinho a deixar você trazer a criança dele para estar aqui ouvindo a palavra do Senhor.
Há uma vez mais, estamos aí ou não? Ok, se não há, que Deus abençoe a sua vida. Cesse esse momento. Eu vou para a porta mais uma vez. Não vou embora sem ainda ter um momento de comunhão com todos.